Bom, então, boa noite a todas e todos, os presentes presencialmente e virtualmente. É uma alegria muito grande para nós estarmos reunidos aqui hoje para tratar de um tema, vamos dizer assim, da maior importância para a academia, para a missão da academia, para o projeto de vida da academia, que é a questão da humanização do ensino médico pelas artes. E ninguém melhor para tratar desse assunto que o nosso mestre acadêmico, Jair Raso. Sem muitas demoras, antes de passar a palavra para o Saulo, eu quero agradecer ao Jair, à Andréia, pelo prestígio, pela presença, e agradecer também todos os presentes que atenderam ao chamado do nosso diretor científico, que tem cuidado da nossa programação científica com muito esmero, com muito carinho. Então, eu saúdo todos, desejo uma bela reunião e passo a palavra para o Saulo fazer as apresentações do doutor Jair. Bom, boa noite a todos presentes aqui na academia e boa noite também aos presentes que estão online, né? Eu poderia fazer a apresentação do nosso palestrante, o Jair Raso, de uma forma mais sintética. Mas eu podia, inclusive, estou falando condicional, poderia, falando que ele fez medicina em Barbacena. Ele fez a residência dele em Belo Horizonte, no Hospital São Francisco. Depois disso, ele foi fellow lá na Beneficência Portuguesa em São Paulo, na área de neurologia, neurocirurgia, e também foi fellow na Universidade de Washington, sobre o mesmo tema. Voltando, ele na faculdade da UFMG, Faculdade de Medicina, ele fez o mestrado em cirurgia e depois fez o doutorado em neurocirurgia. Não satisfeito, ele ficou ainda como professor da Faculdade de Barbacena e professor da Faculdade de Medicina do UFMG. Depois disso, ele resolveu criar o serviço de neurocirurgia do Biocor e, em seguida, o serviço de neurocirurgia também lá do Unimed, do Hospital do Unimed. E lá, ele não satisfeito ainda, ele criou também a residência de neurocirurgia. Nas horas vagas, ele resolveu ainda escrever vários capítulos de livro. Ele foi presença em cerca de 340 eventos ligados à neurocirurgia e a congressos, e participou da banca de vários colegas na área de tanto na mestrado como doutorado, todos na área de neurologia e ou neurocirurgia. Então, alguém podia dizer, puxa, mas com esse currículo desse, você dizia, poderia apresentar só isso? Sim, porque isso é apenas uma faceta do Jair Raso. Tem outras facetas. Ele também é escritor. Ele escreveu vários livros, não só na área de medicina, mas da não medicina, e melhor ainda do que isso, ele escreveu várias crônicas. Eu contei cerca de 60, talvez ele vai me corrigir falando que é muito mais, mas chamou a atenção de que metade dessa eram crônicas na área médica e a outra metade, usando as palavras dele, crônicas não muito médicas. Depois disso, ele achou ainda um espaço para que ele formasse em filosofia. É o nosso segundo filósofo que fala aqui esse ano. O primeiro foi o Geraldo Magela, né? E na filosofia, ele apresentou vários trabalhos e recebeu inúmeros elogios dos seus pares filósofos. Bom, mas tudo que eu coloquei, na verdade, é o básico para a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? Já que eu falei que é neurocirurgia, neurologia, o cara é escritor, filósofo, o que é a cereja do bolo? É que ele é dramaturgo. Mas por que eu falei que isso é dramaturgo? Que numa das aulas dele, um aluno perguntou, professor Jair Raso, o senhor com tanta coisa que o senhor faz ao mesmo tempo,
Se o senhor fosse obrigado a escolher uma, qual que você escolhia? Todo mundo lá falando, neurocirurgia. Ele falou assim, não, dramaturgo. Então, por isso que eu falo que o dramaturgo é a cereja do bolo dele. E a verdade disso é que quem só faz bem uma coisa é quem gosta daquilo. Ele percorreu toda a escadaria da dramaturgia. Por que que eu digo isso? Porque ele foi autor, gente, de mais de 30 peças teatrais. Mais de 30 peças teatrais ele foi ator. Em algumas delas, ele foi também participante como ator. Então, ele foi autor de mais de 30 peças e foi também ator em muitas dessas peças. Mas, mais do que isso, ele foi produtor de mais de 50 peças. Mais de 50 peças. Ele foi diretor, ele foi figurinista, ele foi iluminador, e no iluminador ele ganhou prêmios como iluminador. E não satisfeito ainda, ele criou trilhas sonoras para as peças teatrais. E no momento, ele está como curador da Feluma no Espaço de Artes e Cultura. Mas já que eu estou falando da Feluma, Espaço de Arte e Cultura, nesse ano, no princípio desse ano, foi feita uma homenagem a ele lá na Feluma. E nessa homenagem convidou, olha que coincidência, o orador aqui da nossa academia para fazer a palestra. E esse orador fez a palestra sobre essa homenagem ao nosso dramaturgo Jair Raso, falando da sua capacidade de ser ao mesmo tempo várias pessoas, ser o escritor, ser o dramaturgo, ser o filósofo e ser o escritor. E a hora que ele terminou a apresentação, ele jogou esse slide aqui que tomara que a Cláudia consiga colocar. Então, achei muito interessante. Então, há mais ou menos um mês atrás, quando eu ia convidar o Jair Raso para essa apresentação, eu falei assim, mas qual dos, entre aspas, Jairs que eu vou convidar? Qual dos 4 que eu vou convidar? Aí pensei um pouquinho e falei assim, sabe, eu vou convidar os 4 de uma vez. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para os 4 Jair, para nos mostrar a nova arte que ele publicou para nós aqui hoje. Jair, com a palavra. Muito obrigado, doutor Saulo. É uma honra estar aqui na academia. Claro que a perna treme um pouco, né? Falar para pares desse escol é muito difícil. E quando eu vi o senhor falar essa quantidade de coisa que eu fiz, de fato eu fiz, me veio à cabeça Jean Cocteau. Eu não sabia que era impossível, por isso que eu fiz. Desde 2019, eu entrei para a Faculdade de Ciências Médicas pelo teatro, não como neurocirurgião. O Wagner Eduardo Ferreira, o presidente da Feluma, me convidou para inaugurar o Teatro Feluma, que foi inaugurado em 2019. E logo na sequência, tinha acabado de sair uma DCN enfatizando a necessidade da humanização e das artes na humanização. E a então coordenadora do curso, doutora Cláudia Laranjeira, me chamou se eu não teria alguma matéria para dar para os alunos nesse sentido. E aí, em 2020, pela primeira vez, eu comecei um curso na faculdade em que eu procuro unir esses conceitos da minha experiência como neurocirurgião e minha experiência no teatro, que é a neurociência e as artes cênicas aplicadas à saúde. Então, o que eu vou falar hoje aqui, né, vou fazer um percurso sobre a importância da arte no ensino médico e terminar a falar sobre a experiência. Já estou na 6ª turma, né, nós começamos em plena pandemia o curso. Hoje os educadores eles baseiam todos os currículos nas diretrizes nacionais, as DCNs, né? Não precisa preocupar em ler o slide, eu só fui ler toda a DCN para ver quais seções que falam sobre essas interseções que a arte poderia ajudar. Quando você fala em humanização do ensino médico, parece o óbvio, né? Mas a gente aprende que o óbvio é a apanágio dos deuses, o óbvio precisa ser falado, e mais ainda, nos tempos de hoje, o óbvio precisa ser ensinado. Então, logo no primeiro capítulo, no Artisto 3, fala, olha, a formação tem que ser humanista, crítica, reflexiva e ética. Se eu mostro esse slide separado, porque se a gente estivesse falando de arte, qual que é a função da arte? Isso aí se aplicaria muito bem também. Numa outra parte, da atenção à saúde,
Comunicação verbal e não verbal. Isso praticamente é o que a gente aprende quando está trabalhando como ator. Gestão em saúde, lá no capítulo 4. Trabalho em equipe e responsabilidade. Não se faz teatro sozinho. Apresentar é de uma importância enorme em relação àquilo que você vai falar. E também nesse capítulo fala sobre empatia, isso nós vamos falar um pouco mais hoje. Nessa subseção 2, eu destaco cultura. É a primeira vez que a palavra cultura aparece na DCN, lá na frente do documento, mas a importância de você respeitar a cultura onde está inserido o estudante de medicina. E na subseção 1 da Organização do Trabalho em Saúde, criatividade. É óbvio falar isso em relação ao teatro e às artes, né? E ao lado da criatividade, a curiosidade, que é a base da ciência. Não, o cientista é um curioso. E o artista é um curioso com um olhar humano. Notem como a DCN ainda fala sobre outras coisas, por exemplo, ética e cidadania está na base das DCNs, é preciso ensinar isso nos currículos médicos. O ensino médico hoje, o ensino médico nosso, o ensino médico que eu tive, a escola onde eu estudei, a escola provavelmente onde todos os senhores estudaram, tinha essa idealização do médico, né? Era como a gente fala lá na Faculdade de Ciências Médicas, que está completando esse ano 75 anos, que ela nasceu de um sonho, o sonho do Dr. Lucas Machado. E era isso mesmo, né? Aquela paixão pela profissão e a paixão de passar o ofício, de ensinar o ofício. Hoje, essa paixão foi transformada em técnica. Então, baseadas nas DCNs, usa-se hoje, todo educador médico, os coordenadores de curso, eles usam, por exemplo, a pirâmide de Miller, que mostra a hierarquia do conhecimento que você tem que fazer, a trilha de conhecimento do aluno. Na base está o saber, que é aquilo que a gente... É fácil de falar, todo aluno tem que ser um aluno profissional. Você aprendeu o conteúdo, é conteudista mesmo, e fazer as provas para aprendi. É saber, né? Pois saber como, aí avaliar as competências, já um nível acima. Mostrar como, ele vai demonstrar em ambiente seguro, e aí a arte entra também. Eu não vou falar sobre a utilização de artistas nos laboratórios de simulação realística, é um grande destaque da nossa faculdade. Nós temos artistas profissionais, todos eles sindicalizados, que trabalham todos os dias na escola, dentro desse ambiente que a gente chama de ambiente de aprendizado seguro, que são as simulações. E, finalmente, ele tem que aplicar, e aqui esse último triângulo está destacado aqui, porque isso não faz parte da pirâmide de Miller, mas ele, ao se transformar no médico, mais do que pegar toda essa formação dele e pôr na prática do dia a dia, na verdade, o ideal mesmo é que a gente transforme esse cidadão, né? O cidadão entra para a faculdade com uma carga cognitiva muito baixa, você faz uma revolução cognitiva de saber, e o saber médico é um saber que você nunca tem ele completamente, mas você vai transformando esse cidadão e ao atender um ser humano, aquilo, tudo o ensinamento, inclusive essa parte humana, obviamente, ele está ali, faz parte da maneira dele de ser. Outra maneira de ver esse instrumento, que é a taxonomia de Bloom, que divide em níveis de aprendizado, né? O primeiro é lembrar. O que o aluno tem que saber? Por exemplo, você vai memorizar os nervos cranianos. Agora você vai entender o significado daquilo que está sendo ensinado. Por exemplo, explicar o mecanismo de uma febre. Aplicar o seu conhecimento, né? Usar o seu conhecimento, que é o nível 3. Por exemplo, aplicar um protocolo de parada cardíaca. Você vai subindo de nível, pede seu aluno que passe a analisar, né? Por exemplo, analisar criticamente um exame, seja uma radiografia, um exame de sangue. Avaliar, julgar as decisões com a melhor conduta terapêutica. Vou escolher entre as diversas condutas, vou escolher essa, baseado nesses conhecimentos, nessa prática, no saber científico. E olhe que no topo da pirâmide do Bloom, da taxonomia de Bloom, é a criação, criatividade. O que se espera realmente é que, a partir desse conhecimento todo, a gente possa criar novos conhecimentos para que a medicina desenvolva. Então, fala-se hoje muito, baseado nessas ferramentas, que nós, todos educadores da área médica, temos que desenvolver nos nossos alunos as competências socioemocionais. Se eu vou elencar as principais aqui. Aí eu vou falar, ao invés de eu estar falando de médico,
Eu estou falando para atores, para artistas de um modo geral. Autocontrole, flexibilidade, resiliência, assertividade, proatividade, aprender a aprender, cooperação com os pares, ética, empatia, responsabilidade social, sensibilidade cultural, diversidade, criatividade. Você pode fazer um intercâmbio aí, grande parte disso aqui está no fazer teatral, está no fazer de artes, está no fazer de você ser um artista comprometido com o seu meio. Dessas aí, eu vou destacar para a nossa conversa de hoje a empatia. E eu vou explicar por quê, porque nós estamos falando em humanização e dessas competências socioemocionais, a empatia se destaca. Então, vamos definir a empatia, né? Ela é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos, pensamentos e experiências de outras pessoas. Espera-se do médico, mais do que talvez de todo outro profissional, que ele tenha empatia. Isso é fácil de falar, mas como nós vamos ensinar? Para início de conversa, a gente tem que praticar, né? Para ensinar é preciso praticar. E eu considero que a empatia é o grande pilar da humanização do atendimento, é o grande pilar da humanização do ensino, da humanização do ensino médico. Por isso que eu destaquei a empatia na nossa conversa de hoje. Então, a empatia, por que que a gente considera? Quem tem empatia vê o paciente como um sujeito. Ele melhora a comunicação com o seu paciente. Por outro lado, o paciente que percebe a empatia no seu médico, ele aumenta a confiança e a adesão ao tratamento. E é a base do cuidado integral ao ser humano. Então, a empatia, eu acho que ela resume tudo aquilo que a gente quer quando a gente fala assim, vamos humanizar o ensino, vamos humanizar a conduta, a prática médica. Mas é interessante, né? A empatia é um conceito vago. Como eu gosto muito de neurociência, existe uma base neurofisiológica para a empatia. E o primeiro trabalho que fala sobre isso é de 1992, em que ele, tentando entender começou assim, uma pesquisa em macaco com microeletrodo que separa o disparo de um neurônio em uma determinada área do cérebro. E esses cientistas lá da Universidade de Parma, eles fizeram esse trabalho em 92, em que eles perceberam que o cérebro do macaco dispara um neurônio que eles não chamaram de neurônio espelho. Eles só descreveram o disparo do neurônio, não só com o movimento, mas vendo o experimentador fazendo o movimento que, na sequência, o próprio macaco faria. Alguns anos depois, em 95, aí sim, esses outros pesquisadores, também da Universidade de Praga, de Parma, é que propuseram o termo neurônio espelho. Então, esse termo neurônio espelho, muitas vezes eles falam esse trabalho como é o primeiro trabalho de neurônio espelho, mas não é, o primeiro trabalho é aquele outro. Então, eles propõem que a atividade desses neurônios, eles representam a observação da ação. E isso aqui é a base neurofisiológica da empatia. Então, são os neurônios espelhos. Só que os neurônios espelho, embora os trabalhos fazem os estudos geralmente de neurônios, os grandes estudos hoje sabem que o cérebro funciona com as suas conexões. Então, as conexões de áreas do cérebro, não só do humano, mas de animais também, há vários neurônios espelho que, em circuitos, representam o que a gente poderia chamar hoje de empatia. No cérebro humano, destaca-se a área do giro do cíngulo anterior, a área pré-motora, a amígdala, que está muito relacionada às emoções, né? O córtex pré-frontal, no humano, como era de se esperar, esse sistema é muito sofisticado. Então, essa é a base neurofisiológica da empatia. E a grande pergunta que se dá, já que nós temos uma base, né, o nosso cérebro está preparado para a observação de movimento e imitar esse movimento através da presença dos neurônios espelho e as suas conexões, nós podemos ensinar a empatia? E aqui mais especificamente no nosso tema, né? A arte, ela é uma ferramenta eficaz para ensinar a empatia? Então, pode ser ensinada,
sim, ela pode ser ensinada e tem vários trabalhos na literatura sobre isso, mas eu começaria com a nossa escola antiga. Como é que nós aprendemos a ser empáticos? Não foi um através de trabalho científico, esse assunto nem se falava em escola de medicina, nem era preciso. A prática dos nossos grandes mestres era empática. Os mestres que nos influenciaram, a maior parte deles eram empáticos. E eles basearam nisso que eu chamo de medicina como froneses, que é um termo do Aristóteles, que pode ser resumida nessa frase, né? Aquilo que se deve fazer para aprender, aprende-se fazendo. Mão na massa. Acrescento para a frase ficar mais perfeita, observando. Observando o outro fazer. Aí você tem essa base neurofisiológica. Nós nos guiamos a nossa formação através de modelos. E eu vou citar apenas um que foram importantes na minha história. E eu peço perdão porque são muito outros, mas eu quis destacar aqui os mais fundamentais, até pelo início, né? Eu fui monitor do Boiolo por 5 anos. Naquela época a gente podia ficar tanto tempo assim numa monitoria, né? E o Boiolo foi um grande mestre. Pedro Raso, que foi o meu padrinho aqui nessa academia, meu tio, também acadêmico, foi um grande modelo para mim, de amor à medicina, de amor ao ser humano, de amor à ciência. Dr. Washington Tafuri, que é tio também, meu tio Tafurão, né? Tem essa frase que eu gosto muito: a natureza é um livro aberto, mas é um livro difícil de se ler. Dr. Osmar Belo, que eu acho que já foi homenageado pela essa academia, ele é um médico de Barbacena. Isso aqui ensinava semiologia como ninguém, ensinava o dress code, que hoje você olha para os alunos, o aluno vai para o chinelo na aula, vai de calção. Osmar fala: se você não vier de branco e com barba feita, não precisa nem entrar na sala. Pode voltar para casa. Era postura, né? Dr. Guilherme Cabral Filho também foi homenageado pela nossa academia, que foi meu grande mestre, primeiro grande mestre na neurocirurgia, só para citar que nós fomos criados na base de modelos, mas hoje é um pouco diferente, né? Esses todos os médicos que eu citei foram os médicos que foram importantes na minha formação enquanto acadêmico, mas depois na pós-graduação, nosso grande mestre Alcino na pós-graduação, em que ele tem esse livro, que se vocês não têm esse livro, ele é fácil de adquirir ali na cooperativa, chama Médico, um Profissional Diferente. É interessante ler esse livro, são várias facetas, como que nós médicos realmente é uma profissão diferente, ela é diferente. E ele, nesse livro, ele fala que acredito que os médicos deveriam se interessar mais por assuntos ligados à arte e ao pensamento. Doutor Savassi, né, dando aula lá no Hospital da Unimed para os nossos residentes, cita essa frase do Dr. João Gabriel Marques Fonseca: falou assim, a medicina é a arte de administrar a incerteza. Isso aqui é slide dele, ele acrescenta, sem demonstrar insegurança. Isso aqui é a arte pura, né? O médico, sem precisar ensinar isso para ele, ele é um ator. Você diante de um paciente, às vezes você está inseguro, mas há essa relação da confiança com o paciente, é aquela insegurança controlada, em que você não passa para o paciente que você está tremendo nas pernas, você não sabe o diagnóstico, mas a intenção de ajudá-lo, essa certeza de que você está do lado dele, que se chama empatia, isso aí o bom médico sempre passa, e é disso que os pacientes precisam. Na medicina moderna, onde os modelos, hoje, por exemplo, se você perguntar, a escola lá tem 2.400 alunos, pode perguntar quem são os professores, eles vão falar que eu sou um gordinho careca doido que fica de vez em quando no teatro. Eles não vão saber meu nome. Eu não sou modelo para ninguém e acredito que poucos colegas sejam modelos como nós aprendemos, como nós fomos criados. Mas hoje existem ferramentas, eu mostrei, fiz questão de mostrar, essa preocupação não é baseada só na DCN, o MEC cobra isso. Mas qual é a evidência de que você está fazendo isso? Então, um médico moderno, um médico novo, que eu tenho chamado de medicina como neotenia, da busca pelo novo, pela novidade, pela ciência, ele pode sim ser ensinado de uma maneira diferente da do modelo, sem abrir mão do modelo, mas existem formas. Aqui eu só trouxe uma que é utilizada lá na escola. O professor, ao ensinar isso, além dos simulados, ele atendendo um paciente,
ele pode avaliar de uma maneira objetiva uma coisa subjetiva. Por exemplo, essa aqui é a ferramenta Osler, em que fala assim, ele teve a escuta ativa centrada no paciente. O aluno, ele demonstrou isso para mim. Eu sou o professor, estou deixando o aluno atender diante de um paciente real. Ele demonstrou isso tudo e eu vou marcando, dando nota. Isso de uma forma objetiva você consegue pontuar e faz uma coisa muito importante do atendimento hoje, que é o famoso debriefing. Depois que eles passam pela experiência, essa experiência com o professor em grupos, ela é ensinada e discutida. Então, existem sim formas de ensinar, é possível sim ensinar a empatia. E a arte? Nós podemos utilizar a arte, eu mostrei que é uma ferramenta que é prática, né? Você está lá vendo o nosso colega, futuro colega atender. Mas e a arte como ferramenta pedagógica? Ela é eficaz? Eu fui na literatura e eu agradeço o convite porque me fez. Eu já venho estudando um pouco disso por causa do meu curso, mas eu encontrei coisas muito interessantes na literatura. Por que que a arte é eficaz para ensinar a empatia? Além dessa base da neurociência que a gente tem, é essa teoria do transporte da narrativa, que quando você está imerso num trabalho artístico, aqui fala de literatura, mas se aplica, por exemplo, a artes plásticas, se aplica muito ao teatro. O teatro é uma imersão, né? As atitudes do espectador mudam para refletir aquelas que estão vendo, baseado na teoria do neurônio espelho. E aí tem um diretor que eu gosto muito que fala assim, engraçado, né? A ciência foi Bob Wilson, a ciência foi descobrir o que o teatro já sabe desde a Grécia, que isso existe, né? E é verdade. Então tem esse trabalho aqui, que eles fizeram um trabalho muito interessante com alunos de segundo grau. Isso aqui não é médico ainda. Que se assistir teatro melhora as atitudes, se levam a um comportamento pró-social, ou seja, se isso melhora a a empatia, né, das pessoas. Em todos os quesitos, eles estudaram três quesitos: a atitude, a empatia e a caridade, que é a doação. Coisa de americano. O americano é acostumado a doar, né? Se depois da experiência com a imersão no teatro, se isso aí tudo aumentou, e todos os índices aumentaram, tá aumentando a atitude, a empatia e a doação, a caridade. Entrando para a escola de medicina, tem esse trabalho aqui, ó, usando o teatro para incrementar a empatia em estudantes de médica. Era um workshop, workshop é uma oficina que você reúne, né? E olha, eram 2 horas apenas de oficina com 167 estudantes do primeiro ano, trabalhando com 7 atores profissionais e professores. E usa jogos teatrais. Os jogos teatrais tem um brasileiro que chama-se Augusto Boal, que é muito famoso no mundo todo com a técnica que chama-se teatro do oprimido, e ele tem vários trabalhos, vários exercícios, vários jogos teatrais que são aplicados para não atores, para pessoas que não são necessariamente estão sendo treinados para ser atores, são jogos teatrais. E uma autora americana chamada Viola Spolin é outra que tem também um livro que é muito utilizado pelos professores de teatro com atores profissionais. Mas todos eles servem. O que que eu notei nesses trabalhos é um pouco da percepção, né? Eu acredito, talvez por causa da dose. Então, isso aqui são comentários dos alunos, né? É que o atuar, né, o trabalho no teatro, ele ensina o estudante a se conectar melhor com a humanidade. É uma frase bacana, né? O teatro conta histórias que eu posso identificar a história num paciente. Eu acho que foi divertido. E essa expressão divertido, toda vez que você atrela uma emoção ao ensino, e o humor é uma das emoções mais poderosas, o ensino ele é gravado melhor. Então, olha que Deus achou divertido. Se é divertido aprender, olha que maravilha, né? Em compensação, você tem um comentário como eu achei isso simplesmente ridículo, isso não serve para nada. Quer dizer, e realmente tem gente que essa ferramenta não vai ser eficaz, né? Esse é um outro trabalho que foi feito com 20 residentes de medicina interna e que fez aí um trabalho um pouco melhor, com um grupo controle e um grupo de intervenção.
e um tempo maior, 6 horas de instrução também usando oficinas também com profissionais das artes cênicas e com avaliações através de questionários antes e após a intervenção, quantificando. Foram 6 horas, né, de grupo. Então, o resultado, no grupo da intervenção, melhoras significativas em 6 categorias atribuídas à empatia com significância estatística. No grupo da intervenção, melhores pontuações comparadas ao controle em 5 de 6 subcategorias. Mostra, portanto, a eficácia da arte como ferramenta, né? E esse é um trabalho brasileiro que eu gosto muito, que é as artes na educação média, com revisão sistemática, que usou a técnica PICO, né, usando também estudantes de medicina. A intervenção era a utilização das artes nas estratégias educacional. Tinha o grupo controle e o grupo da intervenção, e o outcome, o desfecho, era a eficácia da estratégia. O que achou-se na literatura? 28 estudos, 46% qualitativos, esse é um dos problemas, a maior parte dos trabalhos são qualitativos, 36 mistos e só 18% quantitativos. Usou todas as ferramentas, literatura, cinema, e nesse trabalho, 3 deles foram sobre teatro, 3 deles se destacaram como trabalho nessa revisão sistemática, todos eles geralmente trabalhando com alunos dos primeiros períodos de medicina. E as experiências das nossas escolas? Eu trouxe aqui, longe de ser científico na pesquisa do que é que você anda fazendo no país, mas eu trouxe de 3 faculdades que são próximas a nós e a mim. A UFMG aqui tem dois trabalhos que foram destacados como trabalhos que procuram utilizar a arte como ferramenta de ensino. E eu destaco o Coral Vozes da Saúde, para vocês de casa, o próximo slide, ele tem um som. Se não aparecer, é por causa da ferramenta Zoom, que às vezes corta o som que é transmitido, mas eu acredito que aqui na sala vocês vão ouvir. Esses são alunos profissionais, tanto da UFMG quanto da Faculdade de Ciências Médicas, apresentando em nosso teatro. É uma experiência fantástica, né? E destaca também no UFMG o Show Medicina, que foi idealizado pelos nossos acadêmicos, Sérgio Machado, o saudoso, e o J. Dang. Eles tiveram a oportunidade de apresentar. Eles fizeram isso aqui lá na década de 1960. E era assim mesmo, eles iam para frente e faziam o que chamava jogral. Aqui está o Ângelo Angelini, e o Júlio Anselmo, que é um neuroanatomista também, que assumiu o Show Medicina depois de 64. Vamos ver um pedacinho que é muito engraçado. Do folclore alemão, numa tradução de Ângelo Machado. Das König, a primavera. Schauen Sie den Stern Schmetterling, dem Geldes Olhem as lindas borboletas que adejam sobre as pérolas assim desdalhadas. Schauen Sie auf den homem Blumen, der Namen, die der Mond, der Fácia, de Olhe também a água fria do regato da floresta, que delicia os animais silvestres. Não se desbundem, e a sombra acolhedora do carvalho, onde caíam os alegres roxinóis e cotovias, enamorados do arama que emana do fruto sazonado da floresta encantada, onde vagueiam os selvagens chamados. You get all the stuff that's happening. All the stuff, rising, flying, rising, bouncing back and bouncing, rising. Dancing, drinks, rest, and they do that.
primavera. Desculpe o cinegrafista que fui eu, mas eu cometi o pecado de filmar e ainda ficar rindo durante a apresentação. Na faculdade de Barbacena, eu pedi que me mandasse lá como é que vocês têm usado a arte, eu destaco aqui. Eu em nenhuma faculdade levei muito em consideração o trabalho da pesquisa e extensão, viu, Bed? Que eu acho que é onde mais se usa a arte. Mas era aquilo que, principalmente aquilo que poderia estar no currículo ou próximo disso, né? E eles têm esse programa de valorização da memória cultural, com encontro com os escritores, tem esse jornal Travessia. Eu dei uma entrevista para esse jornal o mês passado, é um jornal bem interessante, feito, né, pela faculdade e com a participação dos alunos. Os acadêmicos da alegria, isso praticamente todas as faculdades de medicina têm usado muito os cursos de palhaçaria na busca da humanização do atendimento. Lá eles fazem a quinta cultural, com apresentações musicais, saraus de poesia, exposições, fotografias e tudo, envolvendo o corpo docente e discente em comunicação com a sociedade, com a cultura. Talvez o trabalho mais reconhecido da aplicação da arte no ensino médico é esse trabalho de Campinas, da professora Márcia Strazacapa, que ela chama de MIT, porque ela fez essa coisa, né? Educação médica que é empoderada pelo teatro, né? Ela fez essa... E ela usa aqueles dois que eu citei, Augusto Boal e Viola Spolin. E esse curso, gente, ele é curricular. Todos os alunos da Faculdade de Campinas passam pela professora. É uma disciplina obrigatória desde 2012. Ela começou com uma disciplina optativa. E ela tem linhas de pesquisa que, né, a partir de 2016, estão saindo teses, né, e dissertações a partir do trabalho que o grupo dela lá, o laboratório, chama Laborarte. O que ela faz? 5 encontros de 4 horas. O objetivo é aprender a comunicação médica através desses jogos teatrais. No segundo ano, 20 horas de curso. Então, isso é feito com todos os alunos em grupos, né? São 120 alunos que passam por lá, ela divide em 3 grupos de 40 e dá o curso com dessa técnica que ela desenvolveu, que ela chamou de MIT. Isso aqui são algumas fotos dos alunos de medicina participando desses jogos teatrais com essa metodologia desses autores. Aqui na Faculdade de Ciências Médicas nós temos várias ações, principalmente na extensão, inclusive a palhaçaria também, mas eu chamo a atenção para essa atividade, que ela é supracurricular, e o responsável por ela é o nosso professor Geraldo Magela, que é a Cátedra Lucasiana, que são temas culturais que são levados para a comunidade acadêmica em 4 encontros anuais. Esse foi um dos últimos encontros em que participou o professor Hudson e a professora Beth, onde falou sobre os riscos psicossociais, como avaliar e conduzir. Mas a cátedra está desde 2020 também, ou 2019, professor? 19. E já passou pelos gregos, passou pela história da humanidade, passou pela psicanálise. São os temas mais variados, passou sobre cuidados paliativos. Olha, é um trabalho que merecia até ser publicado, a quantidade de temas que foram abordados nesses anos da Cátedra Lucasiana. O próximo encontro vai falar sobre migração. Qual o impacto na saúde desses movimentos migratórios que a gente vê na humanidade? É muito interessante essa cátedra supracurricular. E, como eu disse, desde 2020 também eu montei esse curso, a pedido lá da coordenadora do curso, que se chama Neurociências e Artes Cênicas Aplicadas à Saúde. Essa é a primeira turma, na época da pandemia. O Teatro Feluma ele se transforma numa grande sala de aula. Algumas das aulas, não todas, são feitas no próprio teatro. E o que eu ensino, o que eu levo da neurociência? Aquilo que é importante para ele aplicar na prática. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu falo, por exemplo, nós todos não achamos que a gente usa muita tecnologia na frente do doente. Se você fizer uma foto de CTI hoje, você vai ver o intensivista diante de um computador, o doente lá todo monitorado e um nem olha para o outro.
A gente não critica muito isso? A gente não critica que tenha médico utilizando o celular durante uma consulta? Ou olhando mais para a tela do que para o paciente? Aí eu explico que nós temos no nosso cérebro os modos de atenção, e os dois principais é a divagação e o foco. O mind wandering e o foco, o modo foco. E os dois são como um zanga-burrinho. Ou você está num, ou está no outro. E essa alternação, a alteração de um para o outro estado, ela é feita constantemente. Por que isso é importante? Porque a gente sabe na neurociência que o nosso cérebro só é capaz de prestar atenção plena em uma atividade por vez. Não é duas, três ou quatro, não. A gente consegue fazer multitarefas, mas a atenção é apenas uma. Vou dar um exemplo: você está dirigindo um carro ouvindo o rádio. Você está no modo automático, que aquilo você sabe dirigir, ouvindo o rádio. Se parece uma notícia qualquer lá, tipo um, um assalto, a banco, coisa assim, a sua atenção vai para o rádio. Cuidado com o trânsito, porque a chance de ter acidente é grande. E assim também, se o trânsito estiver carregado, você está meio perdido, o que está passando no rádio, seu cérebro não vai pegar. E você tem a ilusão de que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É porque ele só processa uma informação de vez. Qual que é o grande macete? É alternar. Ele sabe alternar com rapidez muito grande. Mas isso consome uma energia muito grande, estressa muito. Então eu falo assim, olha, diante do doente, você quer fazer a diferença, a excelência está na atenção. A atenção baseada na neurociência. Atenção no atendimento à saúde. Também, um outro exemplo que eu atrelo a um conceito de neurociência utilizando a arte. Qual que é a diferença? O Antônio Damasio, o neurocientista, fala que existem duas formas da gente processar as emoções: as emoções propriamente ditas e os sentimentos. E ele tem toda uma teoria sobre isso, que ele vai falando o que é emoção. Então, a maneira de você dar aula, você vai falando emoção é de ação, etc e tal. O sentimento é outra coisa, a representação mental, isso é... Bom, classicamente eu estou dando uma aula clássica, mas olha a potência que é a arte para separar o que é emoção do que é sentimento. Eu utilizei essas duas cenas dos Bastardos Inglórios, com essa atriz maravilhosa que é a Melanie Laurent e esse ator fabuloso que é o Christoph Waltz. Na história, todos assistiram o filme, né? Mas vocês prestem atenção, é uma cena de uma chacina em que a Melanie escapa, Shoshana escapa, e muito na frente do filme, depois que estão discutindo a apresentação de um filme de um herói nazista, que o Hitler vai participar da apresentação, estão discutindo isso e ela reencontra o algoz. Ah, mesdames, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Nous n'ennuierons pas votre famille plus longtemps. Donc, monsieur, mesdemoiselles, je prends congé de vous et je vous dis adieu. Garota. Olha o rosto dela. Escapou. Au revoir, Shoshana! Então, na sequência, ela reencontra... Ah, Landa, da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa, qui sera chargé de la sécurité pour la première.
Enchanté, mademoiselle. Au revoir, Shoshana! Écoutez, je trouve ici. Non, il n'est pas si mauvais. Alors, comment se fait-il que le jeune soldat et vous ayez fait connaissance? Oui. 2 Strudel. Un pour moi et un pour la demoiselle. Pour moi, un café serré. Et pour la demoiselle, un verre de lait. Donc, mademoiselle, vous commenciez à expliquer? Il y a encore 2 jours, j'ignorais l'existence du soldat Zoller et É que ela explica para ele como é que ela vai passar o filme e se nota no rosto dela uma indiferença, Jean-Pierre est un né? ami mieux. Como se nada tivesse Où sont-ils à acontecido. présent? Porque é uma questão de sobrevivência. Se ela não fizer isso, ela morre, né? Agora, já no fim do filme, já no fim dessa cena, quando Connaissant le ministre du Reich comme je le ele connais, fala com ela que juste l'établissement, lembra dela de elles ne sont alguma pas coisa, françaises. Elles sont allemandes. fuma um cigarro com ele, um cara que matou a família, as pessoas que estavam escondendo ela no porão, né? Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ce ne devait pas être important. Ce soir. Sentimento puro, agora que pode. Emoção. Essa é a diferença. Eu acho que uma cena como essa ensina muito mais do que eu ficar falando horas e horas. É uma das formas como você usa a arte para... E o teatro? É o conceito aristotélico. Eles vão para o palco, eles fazem cenas, que são algumas cenas que foram apresentadas pelos alunos ao longo desses 6 anos de cursos, né? E antigamente eu levava pequenos textos meus, pequenas cenas curtas com 2, 3 alunos e eles memorizavam e faziam, mas atualmente eu faço eles criarem os textos, né? Ensino trabalho de grupo, as expressões, a linguagem verbal, não verbal, essa interseção entre o teatro e a medicina. Essa é a última turma, que foi interessante, que essa era uma turma só de mulheres. 85% dos nossos alunos hoje são mulheres lá na Faculdade de Ciências Médicas, e também a turma só tinha mulher, é um reflexo disso, e elas escreveram 3 textos, e encenaram os 3 textos, e o assunto era de uma sororidade enorme, era sobre o feminino na medicina. Uma criatividade assim, que me deixou embasbacado. Aqui não se procura qualidade artística, não quer se transformar ninguém em ator, ele quer isso mesmo, trabalhar em equipe, discutir, ser crítico, ser criativo, todas aquelas competências socioemocionais que a gente procura ensinar baseado nas diretrizes. Esse é o grupo ao final da apresentação. Também faz parte do grupo, é obrigatório eles participarem de pelo menos 5 atividades culturais da cidade, entre exposições, artes cênicas, palestras, e aqui eu elenquei, a gente é obrigado a fazer um relatório no final, porque essa turma desse ano foram a 38 diferentes eventos em Belo Horizonte no primeiro semestre. A nossa cidade é uma cidade cultural, parece que não. A gente consome um pouco arte, mas se você criar o hábito do aluno ir lá, tem arte para consumir. E eles são obrigados a fazer um briefing. E o briefing, eu tirei um briefing desse ano, que ela foi numa exposição que era imersiva. O que me interessa não é a qualidade do evento, é qual que é a opinião dela para exercer a crítica daquilo que ela que ela foi fazer, seja uma peça de teatro, seja uma exposição, seja uma palestra. Bom, chegando para o final, o que eu penso sobre o assunto? Teatro, para mim, é muito mais que diversão.
Ele melhora o comportamento social, pró-social, se ele for utilizado como ferramenta pedagógica. Ele sim tem a capacidade de aumentar a empatia, ele melhora a comunicação dos alunos, ele aumenta grandemente, quando você provoca, ele aumenta a criatividade. Limitações, eu vejo muitas limitações. A maior parte dos estudos que eu mostrei aqui, eles são qualitativos, e eles são muito baseados em opiniões, eu mostrei algumas, né? Então faltam uma robustez, mas isso cada vez mais tem aparecido na literatura, ferramentas estatísticas para você avaliar lado qualitativo dessas pesquisas. Houve sim uma profissionalização do ensino, isso por si só não é ruim, é uma forma de compensar um pouco o esgotamento do modelo como ferramenta de ensino, mas há problemas muito grandes. O principal deles é o número de alunos. Como você ensinar para um bando, né? O meu curso não pode ter mais de 20 alunos, senão você não consegue, como ferramenta, tem limitação. Você vê, da Estraça Capa lá são 40 alunos, né? Talvez aumente para 25 um pouquinho, esse próximo curso do ano que vem, né? E a relação, né? Quantos professores eu preciso por aluno, né? É caro você contratar professor. Na Faculdade de Ciências Médicas, a relação é um professor para cada 6 alunos. Isso é muito caro, muito difícil de replicar. As faculdades de bolsa jamais vão praticar esses 1 para 6, nunca. Isso aí é muito caro, não vão conseguir replicar. E essa quantidade de escola de medicina, quer dizer, é muito difícil você replicar o método, que é um método assim tão refinado, tão corpo a corpo, né, entre o professor e o aluno. Sim, eu vejo que é uma percepção que não é só nossa, que a gente precisa humanizar mais essa geração que está chegando aqui, é uma geração muito tecnológica, com atenção muito dividida. Aquilo ali está o mundo, lá no celular está o mundo, ele é muito mais interessante que a gente, é óbvio, ali você sempre vai achar algo mais interessante do que eu falar, ou qualquer um de nós falarmos aqui. É preciso disputar essa atenção, lembrando aquele conceito da neurociência, atenção é só uma coisa de cada vez. Então, sim, há uma percepção que nós precisamos fazer isso. Mas notem que essas ações que foram mostradas aqui, elas são muito pontuais. São muito pontuais. E, na minha opinião, a dose está errada. Nós precisamos prescrever mais arte. E não é só para os alunos de medicina. É para nós também, como professores e como cidadão. Nós precisamos consumir muito mais arte. Porque o que a gente está vendo de barbárie no mundo aí, vende jornal, dá Ibope, mas o outro lado, que é o lado da criação, o lado da arte, esse lado da humanidade criativo, que está tão em xeque hoje em dia, nós não estamos expondo muitas pessoas a isso. E fica parecendo que o mundo é esse lixo que está sendo mostrado e percebido por todos nós. Não é. Nós somos muito mais criativos, muito mais humanos que a gente possa imaginar. E a arte, na minha opinião, é a ferramenta mais eficaz para mostrar isso. E nós precisamos, em atitude, dentro daquele conceito aristotélico, é preciso fazer. O nosso modo de virar modelo novamente é através da arte. Essa é a minha opinião. E, mais uma vez, doutor Saulo, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Eu, para encerrar a aula, professor Saulo, escolhi essa frase do William Osler, em que eu falo da prescrição e que a dose é baixa, mas isso aí é o ensino, né? O Osler já falava, medicina não é um curso. Você não vai ensinar uma coisa e acabou. Você vai ter um diploma, põe debaixo do braço e vai trabalhar. Não. Medicina é um curso de vida. Só tem começo, não tem fim. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, nós vamos passar para a segunda parte da apresentação dele, que é a interação dele com a plateia, né, através de perguntas. Mas antes eu queria colocar um dado que eu acho importante. Quando eu convidei os 4 Jair Raso para fazer essa apresentação aqui hoje, eles me responderam que precisava de um tempo para criar o nome da aula. E deu o racional para isso para mim. É porque ele não ia pegar na gaveta uma aula e trazer para cá.
ele ia criar uma aula para nós. Então, vocês estão assistindo a aula que ele criou para nós. Não é uma aula que ele pegou e já tinha feita. Isso, para mim, é o máximo do respeito e do carinho com a academia. Parabéns, doutor Jair Haas, pelo que o senhor fez. Nós vamos abrir, então, para as perguntas. Primeiro, doutor Geraldo Magela, por favor. Gente, eu pedi para falar, não sou de falar muito, apesar de ser orador e ver falando, já falei da vida de tanta gente que está aqui, Chaga, cidadão honorário de Belo Horizonte, meu filhado na academia, né? Vinícius, já falei da vida dele, todo mundo. O Jair, já falei 2 vezes sobre a vida dele, né, André, com os cachorros, sentado no meio dos cachorros dele, que infelizmente faleceram na pandemia. Eu já tive essas oportunidades, estou anotando o papel, mas falei, mas se eu falar tudo, vai dar 9 horas da noite. Então, já falei de tanta gente e já tem 3 aqui se preparando para o mês de novembro, né? O Saulo, a Cláudia e o Cacheta, porque eu vou ter que falar a vida deles, que vão receber as palmas. E aí já falei a vida deles, em homenagem na faculdade e aqui, quando ele recebeu as palmas acadêmicas, não é? Então, já apresentei isso assim, mas o Jair, ele operou algum tempo atrás o Wagner, abriu, né, operou a cabeça do Wagner, e o Wagner, em público, costuma falar sempre em público, ele repete, que o Jair pôs uma porção de coisa lá dentro da cabeça, teatro, cultura, arte, e ele e o Zé Celso dão um jeito de frear o Jair. Cuidado com o que você sonha, como é o resto da frase, senão... Os sonhos aqui corre o risco de tornar realidade. Porque o Wagner não é brincadeira. Então, esse pensamento já é... Eu anotei aqui isso para lembrar, e interessante que essa foto eu encontrei um dia, essa foto que vocês estão vendo ali do Jair Raso, né? Essa foto dele eu já usei em 2 homenagens que ele foi alvo. E olha que ele é do Hamlet. Antes de falar disso, eu queria falar que as peças do Jair, olha, já vi várias peças do Jair, aplaudi todas de pé e uma ajoelhado. Porque uma eu vi 3 vezes, foi Maio Antes que Você Me Esqueça, que é a história de um pai, um filho que recebe o pai para passar um fim de semana, porque a irmã dele, com quem o pai morava, viajou. E ele conseguiu, e eu vi essa peça 4 vezes. Mas a melhor das vezes foi aquele que colocou o D'Angelo, com 80 anos de idade, subindo numa cadeira para suicidar. E ele pulou de verdade, caiu, esborrachou no chão do palco sem machucar. Isso é coisa do Jair, não é? Também, Deleite Depois Delete, Uma Passagem para Dois, é um primor de peça, né? São peças que não tem jeito de não assistir, não é? Mas aqui eu achei muito interessante, porque olha bem de onde que ele tirou, né? Aquele crânio é do Yorick, o Bobo da Corte. E essa peça, todo mundo aqui é louco por Shakespeare. Eu sei, todo mundo, mas o Hamlet é uma paixão. O Hamlet, se eu começar a falar, pode fechar a página que eu continuo, né? Então tem uma hora que, quando o Jair segura aquilo ali, o que estava acontecendo? There are more things, né? Você lembra daquela passagem do Horácio? Mas o que está acontecendo ali? É o bobo da corte, que está aqui, o crânio do bobo da corte, e ele falando, to be or not to be, this is the question. Ser ou não ser, essa é a questão, não é? Será mais nobre nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a fortuna malvada nos alveja? Ou insurgir-nos contra o mar de provocação e lutas por lhe fim, matar, morrer, dormir, sonhar? O Jair é a primeira parte da fala. É a primeira parte, é a parte construtiva, é a parte do bem, não é? É a parte do bom. E é uma peça tão interessante que ele escolheu para fazer isso, porque é onde tem até coisas que têm a ver com a palestra dele aqui, que foi fantástica, não é? Você se lembra que nessa peça, o Hamlet, o príncipe da Dinamarca, o pai foi assassinado por Gertrudes, que era e o Cláudio, que era o irmão dele, e levou para a cama a mãe do príncipe Hamlet, depois de ter pingado veneno no ouvido para matar, não é? E o Hamlet era um príncipe, era jovem, novinho, mas aparecia o pai dele nos pesadelos dele, não é? Com o nome de Horácio, não é? There are more things, Horácio, beyond earth and heaven than can be dreamt of in your own philosophy. Há mais coisa entre os céus e a terra do que sonha, porque ele queria vingança. E naquela vingança vem uma coisa que tem a ver com a sua apresentação aqui hoje. Who I have beyond me? Quem eu tenho diante de mim?
Nem eu mesmo sei, majestade. I may know who I am, but I may not know who I could be. Eu sei quem eu sou, mas eu não sei quem eu posso ser. Olha bem, que coisa. O Jair mudou totalmente desculpe eu falar desse jeito, né? Ainda bem que o nosso presidente precisou de uma cirurgia, porque o que o Jair enriqueceu a Faculdade de Ciências Médicas não dá para contar em poucas palavras, não é? Então a gente tem que aplaudir ele de pé, né? Muito obrigado. Tem duas mãos levantadas, eu quero que a Cláudia vai me ajudando, ver se alguém online, 3, alguém online está levantando a mão, 4. É você. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Yuri Carlini. Alguns aqui me conhecem, né, Mariutes? Primeiramente, parabenizar o professor pela excelente apresentação. É uma felicidade a gente ver que várias instituições de ensino, sobretudo a que eu me formei algumas décadas atrás, está empregando metodologias ativas e empregos de atores, empregos de métodos de comunicação aberta, e enfim, e sobretudo ao emprego da arte, da medicina. E essas iniciativas, eu acho que é mais um comentário do que uma pergunta, eles vão de encontro a hoje 3 estratégias fundamentais que estão balizando o ensino médico, a avaliação do ensino médico no Brasil. Então, hoje nós estamos vivendo uma mudança de paradigma, onde nós temos a interseção de 3 processos avaliativos, que é o ENAMED, né, que são as novas diretrizes curriculares dos cursos de medicina, e um novo instrumento de avaliação que nós, avaliadores do INEP, estamos passando a empregar a partir desse mês, né, nos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento e de autorização dos cursos de medicina no Brasil. E tanto as diretrizes do ENAMED, quanto o processo do INEP, como também das novas diretrizes, tem uma ênfase muito importante no emprego da arte, né, do ensino da arte na medicina e do emprego dos processos de humanização no desenvolvimento das diversas competências do ensino médico. Então, eu acho que é mais um comentário e a parabenização, né, pelo trabalho do senhor e pelo trabalho que está sendo desenvolvido nas ciências médicas, né, que apesar de a gente ter convivido muito mais dentro da UFMG, mas é a nossa casa de onde nós saímos, né? Então é basicamente esse comentário. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Yuri. Muito obrigado, doutor Yuri. Gostaria de fazer o pedido agora para alguém online, né? Eu vi que a doutora Eliane pediu. Por favor, doutora Eliane. Boa noite, Jair. Boa noite a todos os colegas aí que estão assistindo. Eu gostei muito da sua colocação, das suas colocações, né? Esse ênfase que foi dado para a questão da arte. Eu tenho realmente 2 perguntas. Dentro de hoje, a gente pensa muito na questão da empatia e da compaixão. Você falou mais da empatia. Pelo menos em cuidados paliativos, nós já estamos ficando preocupados do médico, né, no caso do médico, do nosso profissional, mas qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa, na hora que ela envolve muito na empatia, ela pode ter até um burnout, ela pode ter até um sofrimento pela empatia. Então, talvez, hoje, pensa-se muito, não é só uma questão de palavra, né? Às vezes, elas se confundem, então pensa-se muito na questão da compaixão. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que você trabalhou mais com a empatia. E a segunda, que eu gostei também muito, que você coloca sobre a questão da cultura, né? Da importância aí, estão nas nossas diretrizes de 2014, essas novas que acabaram de sair, está faltando só a assinatura do ministro da Educação, mas assim, certamente elas serão aprovadas, também volta a afirmar todas essas características, esse perfil aí do nosso egresso da medicina, né? Do nosso formando, essa questão não mudou. Então, a minha outra questão é em relação assim, à competência cultural, que também é um conceito importante, assim, hoje muito, muito trabalhado nas escolas, ou pelo menos nas pessoas que preocupam com a formação médica. Então, como que a arte ela
e eu tenho certeza que ela contribui, mas assim, como que você vê essa contribuição da arte no desenvolvimento da competência cultural do médico? Mas assim, parabéns e gostei muito da sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado pelas duas colocações. Empatia e compaixão, talvez a gente pudesse fazer uma dobradinha, igual eu fiz com emoções e sentimentos, né? O contrário você pode entender os termos também para o seu contrário, né, usando a técnica da dialética, né? O contrário da compaixão seria a indiferença. Eu resolvi abordar pela atenção, porque tem um substrato muito grande dentro da neurociência, né? Estuda-se muito a atenção. Foi por isso que eu tirei de fora, mas certamente o desenvolvimento daqui dá o mesmo tratamento que eu fiz com emoções e sentimentos. Entre as duas coisas andam juntas mesmo. Mas a atenção, eu acredito que ela é um grande remédio e ela faz parte desse tripé que a gente pode ensinar, pode treinar, e você vai com isso, com o uso dessas três ferramentas, né, você consegue, na minha opinião, formar um médico mais atento, mais, mais próximo do seu paciente e de seus pares também, né? Porque a gente fala muito no médico, mas a gente enfatiza muito que não existe médicos. O médico sozinho não é nada. Por isso que a gente era meio contra os mais médicos, porque a gente queria mais medicina, né? A gente depende muito da enfermagem, depende muito dos técnicos, dos profissionais da saúde como um todo. É mais o profissional da saúde, tanto que essa minha disciplina lá, Eliane, ela é interdisciplinar, ela é para todos os cursos, não é só para o curso da medicina. Quanto à arte em relação à importância da competência, né, da competência cultural, né? Eu acredito que eu tenho falado isso, eu tenho uma outra aula em que eu falo sobre o embate entre o animal que nós somos um animal muito sofisticado, a natureza ela não descartou nada, centrado no nosso cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano, você tem um animal sofisticadíssimo, capaz das barbaridades que a gente presencia toda semana, praticamente todo dia, cada hora, minutos. Como que o ser humano ele é capaz de ser tão cruel? Porque ele é um animal. E como é que você vai domar esse animal? E a palavra é domar mesmo, através da civilização. E a arte como ferramenta, eu acredito que ela seja... Vou fazer um corolário com a música. Na inauguração do teatro, existe lá na faculdade uma charanga muito famosa, os batráquios. E eles entraram pelo palco adentro com o batuque, fazendo batuque no coração e depois uma verdadeira batucada. E, em contraponto, eu convidei um espala aqui da nossa orquestra ali do Palácio das Artes, entrou tocando um violino. E ele entrou tocando uma valsa número 2 de Shostakovich e subiu ao palco também. O primitivo na música, que é o batuque, né, que vem lá do coração, a gente escuta dentro do útero, né? Ele precisa evoluir para dessa finura que é o violino, que é talvez um dos instrumentos mais difíceis de se tocar, né? Esse caminho do batuque para o violino, esse percurso, é o percurso da humanidade que a gente tem que procurar estimular e, como eu disse, você tem que oferecer, mas também praticar para resgatar essa coisa que eu acho que está muito perdida, que é o modelo. Se você mostrar como é possível, né, para você falar, é difícil ser artista e todo mundo é artista, você pode ter certeza que todo mundo é artista. Eu sempre costumo falar que se você estudar bem o cérebro, você tem o hemisfério direito que é totalmente artista e o hemisfério esquerdo que é totalmente certinho, né? Nós somos no mínimo 2, e desses 2, um deles certamente é artista. Quando você consegue colocar isso em prática no dia a dia, aí sim você está fazendo esse caminho da humanidade que ele tem resvalos, ele não é reto, ele não é teleológico, ele não é um fim, ele só tem começo, ele volta para trás, mas o caminho da humanidade é o caminho da humanização, não é o caminho da barbárie. Barbárie é o primitivo, é o batuque, que é gostoso, é legal, né?
A gente precisa ser animal para sobreviver, porque tá dentro da gente, é para sobrevivência mesmo, é uma questão de sobrevivência. Mas a construção do humano, respondendo a sua pergunta, eu acho que é a obrigação de todo educador. Obrigado, Jair. Obrigado, Eliane. Doutor Manuel, por favor. Eu não posso deixar de mais uma vez te agradecer, né? E parabenizar, mas agradecer. Você deu uma nova faceta, você deu uma nova roupagem à apresentação, ao tema, e foi igualmente grande. Só que tem uma coisa, não esgotou o assunto, então fica o desejo de continuar falando. Você teve vários aspectos, não vou falar sobre eles, todo mundo sentiu a importância das coisas, mas eu não vou resistir a uma coisa. É uma frase que todos aqui conhecem e que tem tudo a ver com isso. É uma frase que eu esqueci até de quem que é. É aquele que só a medicina sabe, nem medicina sabe. É do espanhol, né? José de Lentamede. É ele. E é um grande educador e é uma frase absolutamente verdadeira. Essa questão da humanidade e da sensibilidade e de você ver a coisa não preto, não assim, assado e tal, todos nós temos, uma vez ou outra, um problema de dificuldade de relacionamento. E as pessoas muito sofrem muito com isso e tal. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você deve ter, qual que é a sua experiência com dramatização de alunos ter uma vivência traumática, ou penosa, ou difícil, e ele, com o professor ou com o aluno, a questão do currículo oculto, então você ter a oportunidade de levar aquilo e, como se fosse uma terapia de grupo, mas uma dramatização, o fazendo papel de um e de outro sujeito e tal. Qual tem sido essa experiência sua? Eu, pessoalmente, como eu nunca pratiquei isso, eu já fiz grupo, mas isso eu acho que deve ser uma coisa muito rica, no sentido de entender o outro, entender o semelhante e entender a si mesmo, a sua limitação, e que somos humanos e que nós podemos desenvolver. Qual que é a experiência que vocês têm com a dramatização em termos de formação moral e compreensão de relação médico-paciente? A minha experiência nesse tema é muito pequena. Por incrível que pareça, eu trabalho muito pouco com dramatização e com esse tipo de abordagem. Lá na escola, isso é o cotidiano. Você simula, os atores simulam as situações, os alunos passam por ela, geralmente provocam, mobiliza muitas emoções, e isso é tratado no debriefing, que é o considerado verdadeiro ensino. Você expõe, mobiliza e depois você acolhe o próprio aluno, prepara o aluno dentro das emoções dele. No nosso curso é impressionante como nasce essas questões pessoais, e eu tenho um cuidado muito grande porque o teatro é terapêutico, a arte ela é terapêutica, mas não é terapia. Eu não sou preparado para usar a arte como terapia. Existe a arte-terapia, mas não é o que a gente faz. Então a gente acolhe, mas é impressionante como é uma ferramenta eficaz. Esse semestre eu fiquei assim, embasbacado com o que saiu de história e de emoção da turma desse ano em relação às emoções, às questões. Todas as questões passam por sexualidade, passa por conflitos geracionais, bullying, autoimagem. Olha, você vai elencando. É impressionante. E como você nota nessa pílula que são 5 meses de curso, né, esse encontro, como que há uma transformação entre o início e o fim. Eu acho apenas que a dose é pequena, porque são poucos alunos, né, dentro do universo, por um período muito curto. Estou com um projeto que vai ser apresentado lá para o Cutucar com Vara Curta, na tentativa de colocar em todo semestre a exposição da arte, ou seja, literatura, artes plásticas, cinema e teatro e música, em todo semestre, como matéria optatória. Quer dizer, e esse termo parece que é brincadeira, mas que eles são obrigados, os alunos são curricular, eles são obrigados a fazer uma carga de matérias optativas.
Eles não podem ficar só com as curriculares. Por isso que a gente chama de optatória. Optatória, porque são tantas, ele pode escolher, mas se você colocar essas 5 e falar, olha, ela é optatória mesmo, você tem que escolher ao longo do curso todo, porque é sempre bom lembrar o Osler ali, nós temos que ensinar é para a vida, não é para o curso de medicina. Muito obrigado. Agora vamos escutar a nossa coronel. Por favor, coronel. Professor, como sempre, brilhante, né? Aula emocionante. Só quero fazer um depoimento que, como a arte é importante na minha vida, né? Primeiro que sempre fiz balé, desde pequena, sempre fui muito estimulada, mas o show medicina me salvou no último ano da faculdade. Minha mãe tinha falecido, greve, vocês não vão formar, vocês não vão poder fazer prova. Foi um momento muito angustiante. O show medicina me salvou, né? Eu fiz show medicina no final do ano, todo mundo falou, você é doida, tem prova de residência. Foi o que me salvou, né? Outra coisa que me salva muito também é o flamenco, né? Pratico flamenco já há mais de 20 anos e eu acho que ele me dá muita desenvoltura no palco, né? Com o paciente, a gente precisa disso, né? E eu tive uma experiência agora no UFMG, com o 5º período, porque a gente tinha que fazer uma avaliação valendo 20 pontos. Eu falei assim, não vou fazer avaliação, o que que eu fiz com os alunos? O 5º período, eu peguei um ecocardiograma de uma estenose mitral grave, entreguei para eles um eletro, né, com sobrecarga atrial, né, um eletro típico, e falei com eles, ó, aqui está o exame, é uma mulher de tantos anos, ela é natural de tal, eu quero que vocês montem a anamnese, o exame clínico, e você não tem ideia o que esses meninos fizeram, né, eles fizeram um teatro, né, tinha paciente, tinha o médico, o aluno, o professor, né, o mais engraçado foi o aluno me imitando, né? Porque eu percebi que ele estava me imitando. Foi assim, fantástico. E tinha uma pessoa que estava narrando a história. Então, tinha a paciente, tinha a família, tinha o professor, tinha o aluno que estava fazendo a entrevista, e como eles fizeram a anamnese exatamente dentro da gravidade da estenose mitral, como eles fizeram o exame clínico, descrevendo, né? Falei, vai descrevendo para mim. E depois me deram um retorno, falaram que foi a melhor experiência que eles tiveram lá na faculdade. Então, isso está inato, o que você falou, isso é da gente, a arte está dentro da gente, né? Eu não tive que dar total para todo mundo, porque eu não falei nada, eu só dei o exame, vocês vão. E eles falaram que aprenderam demais com o caso, né? Era assim. Você esqueceu de falar de suas bolsas, né? Que você produz, você borda, pinta e borda. Já tem isso, né? As bonecas, né, André? Te agradece a Sônia. Agora tem mais 2 mãos levantadas, mas antes lembrar os colegas online, só levantar a mãozinha amarela aí e a gente dá a palavra também, certo? Vamos passar agora para Marildes. Eu queria, como a Sônia, dar um depoimento de uma experiência que eu tive dando aula de pós-graduação com uma turma lá no Rio de Janeiro. Nós éramos 2 professores depois do ambulatório de prática e tinha tempo ainda disponível. Então, a gente começou, ele era o paciente e eu era a médica, fazendo pergunta, e estimulando os alunos também a fazer a pergunta. Então, a gente acabou encenando uma peça teatral lá para os pacientes, uma história de um paciente que a gente tinha, e foi super interessante. Os alunos, que geralmente, quando termina as consultas, terminou cedo, eles saem correndo, né? Todo mundo ficou e queria depois mais, né? Essa experiência foi super divertido e foi muito bom. Você tem toda a razão de E trazer. você já fez um curso de contação de história, que eu sei da sua verve artística. Adorava. E fico muito contar feliz de você ter história. me dado alta. Ô, Jair, ele é um menino levado, não dei alta. Jair, ainda estou sob efeito daquela grande emoção vivida há exatamente uma semana, né, quando eu tive essa rara chance de trazer um prêmio Jabuti para a medicina mineira. E ali naquele momento, 2 coisas me ficaram muito claras. Uma delas, estava conversando aqui com a Beth, é que acho que a sociedade ela espera de um acadêmico que ele leve
até ela o conhecimento de uma forma simplificada, embora consistente, para despertar reflexão, para despertar crítica, né? Assim, acho que a sociedade está carente disso, acho que isso ficou muito nítido. E o segundo aspecto foi que essa mesma sociedade espera do médico muito mais do que técnica, né? Essa mesma sociedade quer que o médico traga de volta os valores da filosofia, que nasceu irmã da medicina, né? E desenvolva características como essa, empatia, compaixão, atenção, né? Então, assim, foi essa a minha... foi o que eu consegui extrair, né? Depois de processar tudo aquilo ali, a magnitude do que foi, falei, olha, isso reforça a minha convicção nesse sentido, né? Acho que o caminho, talvez, de salvação da medicina é esse, né? É o que eu imagino. Parabéns pelo Jabuti, que é muito justo, e eu não podia concordar mais com o senhor. Concordo plenamente que o caminho é por aí. Nós precisamos chegar, né, à sociedade. E nesse aspecto, o teatro é muito útil, sabe? Quando você leva assuntos médicos, ele citou Maio, né, que fala sobre Alzheimer, mas mais do que o Alzheimer, das relações familiares, né? E de uma forma dramatúrgica, obviamente, mas por que ela impacta, né? Provavelmente porque nós estamos dialogando com a sociedade num assunto que é relevante para ela. A gente precisa colocar os olhos você aprende isso no exercício diário. Por isso que eu falo, quando eu falo da atenção, né, esquece que não existe uma pessoa, uma oportunidade, né? Esse é um privilégio de ser médico, é você ter essa autorização para entrar na intimidade da vida do outro. Isso traz uma responsabilidade, né? E esse encontro individual mágico, que parece, né, ser corriqueiro, ele é marcado por tempo, as consultas são muito mal pagas nos convênios, a gente sempre vai para esse lado, né? Mas esse encontro é a célula desse olhar para a sociedade, né? O que eles estão precisando? Eu estou aqui para ouvi-los mesmo, né? E é devolver para a sociedade aquilo que você aprendeu de uma forma que seja palatável, que é o que seu livro fez belíssimamente, e é o que a gente procura fazer no teatro, é realmente um exercício da medicina primoroso, que você está devolvendo para a sociedade aquilo que a sociedade te entregou. Por favor, eu queria invadir a privacidade familiar do senhor. Fazendo a primeira pergunta, queria saber a profissão do seu pai e de sua mãe. Meu pai era dentista e a minha mãe era do lar. E eu queria saber se essa opção pela medicina teve alguma influência deles, se essa decisão pela medicina teve alguma vez também, simultaneamente, uma decisão pela arte, se o senhor ficou em dúvida com relação a isso, e se essa preferência pela arte foi antes do curso de medicina ou foi durante o curso de medicina? O interesse pela medicina veio muito do meu avô. Meu avô era um político do interior e que fez a carreira política dele carregando doentes. Então eu passava as férias no interior, em Desterro do Melo, que é próximo de Barbacena. Eu passava, naquela época a gente tinha o privilégio de ter 3 meses de férias, né? Então eu enfurnava lá, eu era bom aluno, então em novembro eu já estava de férias, no final de novembro, ficava até março no interior. E não raras vezes a gente acordava de madrugada, as pessoas batendo na porta do meu avô, porque tinha um doente, e ele punha na caminhonete dele, levava para Barbacena, que a gente chamava de cidade, né? Porque o Desterro do Melo é uma cidadezinha mínima, não tinha nem médico, nem posto de saúde direito na época. Então, meu avô sempre fez a carreira política dele em cima dessa assistência, essa porta da casa do meu avô era sempre aberta. Então, esse contato com o povo, né, e principalmente nesse momento de fragilidade, e a minha mãe era curadora de umbigo da vizinhança, minha mãe tinha os interesses culturais, essa parte cultural, tudo eu herdei, foi da minha mãe mesmo. E comecei 1 ano antes no teatro por uma razão prosaica. Uma menina fez uma peça de teatro e estava interessada em me namorar, me convidou para fazer. Essa foi a intimidade. Entrei por acaso. Que bom acaso esse, né? Mas acho que você falou uma coisa muito importante, que é essa questão do que você devolve para a sociedade, né?
E talvez, eu sou curadora, né, lá do Teatro Feluma, diretora do Instituto Cultural Ciências Médicas, psicóloga, né, então eu brinco que depois de 20 anos de UTI eu me dei alta e fui para a arte como uma forma ampliada de cuidar, né. Cada espetáculo que a gente escolhe vem com essa bagagem, né, o que isso pode despertar no público em termos de reflexão e no que a gente realmente acredita em termos de transformação da sociedade. Mas, voltando especificamente para o tema da aula, o que hoje, por exemplo, nós fazemos, né, como entrega para a sociedade, você citou o MIT, né, da professora Márcia, lá da Unicamp, que é um trabalho muito bacana, muito estruturado. Nós temos um laboratório de simulação realística muito bem estruturado, só com a participação de atores profissionais, mas, ao mesmo tempo, a gente entende a importância da capacitação desses atores, né, ou seja, do que é a especificidade, né, da atuação no laboratório de simulação realística, por exemplo, e da sensibilização também do preparo dos docentes, né. Então, não é só uma questão de falar, as ações artísticas são importantes, mas como você capacita também esses professores para essa inclusão, né. E aí o voltar, né, devolver para a sociedade o que a gente recebe, esse ano o Instituto Cultural ele está desenvolvendo a Mostrarte Feluma, que é um projeto realizado com recursos incentivados pela Lei Federal, né, de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que tem o patrocínio do Instituto Unimed BH, da Seguros Unimed e da Feluma por meio de seus professores, né. Por que eu estou pontuando isso? Porque nós vamos ter esse ano, justamente pela Mostrarte, oficinas gratuitas que vão trazer o método MIT, né? Ou seja, a ideia é que os nossos atores, né, em Belo Horizonte, que trabalham com isso, e aí não é só no laboratório das ciências médicas, mas os atores que trabalham com simulação realística voltada à saúde, que eles tenham uma melhora na sua capacitação e, ao mesmo tempo, a sensibilização dos professores e de toda essa cadeia. Então, eu só quis falar isso porque eu acho que isso é importante, né, a gente lembrar que essa entrega e essa integração de educação, saúde e cultura, a gente consegue fazer isso de uma maneira que cria realmente uma sinergia real, né? Não é só conceitual, mas isso vai para a realidade ali. Você viu que eu não apanhei, viu, doutor? Eu vi que você acalmou. Pela arte que você nos ensinou, seu rosto estava tenso, né? Agora relaxou, está calmo, está sorrindo, né? Eu gostaria de saber se algum dos colegas quer fazer alguma pergunta. Quem sabe, doutor Pedro Gaburri, com sua experiência tão grande, já respondeu batendo palma lá, tá vendo, Gerardo? Cada um dentro de sua arte. Doutor Zé Raimundo Lippe, por favor, nosso mestre da psiquiatria, gostaria de fazer algum comentário? Doutor Jair, muito obrigado por compartilhar toda essa experiência de um barbacenense, né, nosso vizinho aqui de Juiz de Fora. Uma pergunta diante de tudo que o senhor apresentou. A sociedade está doente? Absolutamente. Sim. Então, Está vendo a importância nossa? Eu falo que fazer arte é um ato de resistência. Na guerra não tinha resistência lá na França. A nossa função hoje é ser a resistência. E é a resistência por meio da cultura e do ensino. Não tenho dúvida disso. Nós estamos praticando diuturnamente um ato de resistência a essa doença social que está em curso. Mas, como toda boa guerra, a gente vai vencer, né? Já é um eterno otimista. eu deduzi de tudo que o senhor apresentou que todas as sugestões da sua palestra se aplicam não só ao médico, mas à sociedade como um todo. Tudo certo? Tá certo, mas o médico ele exerce na sociedade uma influência enorme. E essa é uma responsabilidade que nós não devemos abrir mão, porque nós somos preparados para cuidar do outro mesmo, né? E isso traz um privilégio e uma responsabilidade. A gente não pode abrir mão disso. Não pode esquecer, né, com todo o vilipêndio, o privilégio que é ser médico. Como, lembrando o professor Alcino, nós somos um profissional diferente. Isso aí, a gente tem que assumir essa missão, né, que nós somos diferentes. Perfeito.
Mas e exercê-la por meio dessa resistência cultural. me chamou muita atenção o exemplo que o senhor deu do batuque e do violino. Ou seja, a sociedade é dinâmica, a humanidade é dinâmica. E nós estamos fazendo parte desse momento da história da humanidade, né? É isso E mesmo. as suas considerações são muito aplicáveis, na minha modesta avaliação, à sociedade como um todo. Porque a sociedade está precisando realmente demais de sair do batuque cada vez mais distante, né? E se aproximar da corda do violino. Muito obrigado, aprendi muito com a sua apresentação, com os comentários dos demais confrades, e foi um prazer e uma honra muito grande poder assistir essa noite a sua brilhante apresentação. Muito obrigado. A honra foi minha ter o senhor aqui na plateia. Muito obrigado, doutor Pedro. Não me chame de senhor. Isso, Eu ia te pedir mesmo. Não sei se o senhor se lembra disso, né? Que quando eu era jovem, estudante na faculdade, a gente falava isso para as moças: não me chame de senhor, que eu não sou tão velho assim. Além do mais, junto a ti, não sou senhor nem de mim. Gente, para aqueles poucos que não conhecem o Pedro Gaburri, ele é uma lenda viva da medicina mineira, é um jovem ainda de 85 anos de idade, a quem eu convidei para a nossa comissão científica. 84. Desculpa o grave erro meu. E que ele me deu a honra de aceitar o convite, estar na nossa comissão científica e muito me tem auxiliado. Eu aproveito para te agradecer, Pedro Gaburri, o tanto que você tem trabalhado na comissão científica e sempre brilhante. É bondade sua. Eu gostaria agora de saber se o doutor Lippe gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. O Jair é meu médico, não neurocirurgião ainda, não precisou, mas é um daqueles que cuidam da minha velhice, né? Com muita competência, e por isso eu estou aqui muito atento para parabenizá-lo, porque não é um tema simples que você tratou. Eu estou em luto, mas vivi com uma artista plástica e a arte fazia parte do nosso dia a dia. E você, como teatrólogo, dramaturgo e um grande escritor, você entende mais sobre os artistas que emprestam seus olhos para que as pessoas todas vejam aquilo que só ele vê. Você, nas suas peças, o pintor dos seus quadros, o músico das suas partituras, né? Então, eu fiquei muito contente em poder ouvi-lo e parabenizá-lo mais uma vez. Em breve vou te fazer uma visita como cliente. Não tenha pressa, doutor Lippe, você está muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lippe. Eu agradeço a todos, especialmente ao Jair, ele ter aceito o convite. E mais ainda, dele ter criado uma aula para esta reunião. Ele não pegou uma aula da gaveta dele, ele criou uma. Jair, te devemos muito. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.